pessoal, estou fazendo esse vídeo para ajudar você que ainda está inseguro, ainda não sabe como faz para comprar, financiar o seu apartamento ou a sua casa própria, tá? A questão do Minha Casa Minha Vida, como que funciona, tá? Eu resolvi fazer porque assim, eu percebi que após eu ter comprado o meu apartamento, algumas pessoas acabaram se motivando e tendo coragem de comprar também, né? Eu tenho minha irmã, que ela acabou comprando também um apartamento na planta, uma amiga que também comprou um apartamento na planta, um amigo que também comprou um apartamento na planta, depois que eu dei o primeiro passo, né? Acho que eles perceberam que era possível, que não era assim nada de tão difícil, muito caro, que não era para eles. Então eu vi que o meu caso conseguiu ajudar essas pessoas. Então, algumas pessoas pediram para que eu fizesse esse vídeo também, alguns seguidores, para ajudar nessa questão mesmo de entender como que funciona, para comprar um apartamento na planta, se vale a pena, se não é golpe, né? Se não, como saber e tudo isso. Então, eu vou dar algumas dicas. Eu vou fazer uma série de vídeos explicando todo esse passo a passo, a questão também de amortizar, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui no meu apartamento. Eu moro sozinha, então eu comprei esse apartamento na planta e sozinha, mesmo não ganhando assim muito dinheiro, tá? E no meu caso, na época, como eu comprei em 2021, eu não tinha ainda o Minha Casa Minha Vida, eu não tive direito na época, por conta do salário que eu recebia na época, que para a faixa etária deles, que ainda era pouca, eu não entrava nessa faixa etária, né? Hoje ampliou mais o programa, então mais pessoas conseguem estar aproveitando esse desconto, esse subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então, mesmo sem esse desconto, eu consegui eu estou pagando, né, o financiamento, o apartamento eu financiei em 30 anos, mas eu estou amortizando, cada mês eu tento amortizar e eu vou explicar como que é esse processo. Então eu vou dar várias dicas, pessoal, eu vou dar as dicas desde o começo, assim, de maneira simples e objetiva, sem enrolação e também sem palavras difíceis que às vezes a gente que às vezes não tem muito estudo, às vezes não consegue entender, ou é meio complexo mesmo quem não é muito da área, tá? Então, eu vou fazer todo o passo a passo. Acredito que vão ser em torno de uma série assim de 5, 6 vídeos. E aí eu vou fazendo aos poucos, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem também todo o processo, tá? Então, esse primeiro vídeo, ele vai ser para assim explicar o que que você precisa fazer para que você tenha uma tranquilidade na hora que você for escolher o seu apartamento, a sua casa própria e você for financiar, para você entender um pouquinho assim o que seria o ideal, tá? Não quer dizer que seja uma regra, mas que eu fiz e que eu me senti mais confortável em estar financiando o meu apartamento dessa forma, depois que eu fiz isso que eu vou explicar para vocês, tá? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é organizar a sua vida financeira. Pega um caderno mesmo. Eu amo caderno, então eu tenho um caderno aqui que eu escrevo todos os meus gastos para mim ter um controle maior do que eu gasto, do que eu recebo, tá? Então, o que que eu fiz? Primeira coisa, eu peguei esse caderno, coloquei lá meus gastos fixos. Na época, antes de comprar um apartamento, eu morava de aluguel, né? Então, eu morava de aluguel em uma kitnet, que era só um quarto e um banheiro. Mas eu fiz isso porque eu poderia, com o salário que eu recebia, que na época dava em torno de uns 6, 7 mil reais, eu poderia alugar um apartamento de 1.500, 2.000 reais facilmente. Só que aí eu optei pela kitnet de quarto e banheiro, porque eu tinha o projeto de financiar algo para mim. Então eu não ia alugar um apartamento caro, porque depois eu não ia conseguir arcar com o financiamento. Então eu já tinha isso bem planejado. Então a primeira coisa, escolher aonde você vai morar.
Então, eu sabia que ali, aquele período que eu ia morar naquele quarto e banheiro, ia ser um período de 2, 3 anos no máximo. E que aí depois eu iria me mudar para o meu apartamento. Então, a primeira coisa que eu fiz, escolher um local que não fosse assim muito caro. Então, como era só um quarto e banheiro, e era ainda próximo do centro da cidade assim que eu morava, era uma região assim, a localização era muito boa. Só o lugar mesmo que era pequeno, né? Muito pequeno e tal. Mas eu tinha esse propósito. Então, o que eu fiz? Esse aluguel, eu pagava R$ 350. R$ 350 de aluguel. E eu peguei, comecei então a pagar esse aluguel de R$ 350. E aí, além do aluguel que eu calculava assim no meu caderninho, eu coloquei lá o aluguel, que são as contas fixas, né? A água, né? A luz. Aí o gasto também com alimentação, quanto que eu gastava de mercado, né? Então, por mês, assim, eu calculava assim que eu ia gastar no máximo R$ 100 por semana com mercado. Então, no mês ia dar no máximo R$ 400 de mercado, tá? Então, eu fazia sempre assim esse cálculo. E também separava também, assim, R$ 200 para fazer um passeio, fazer alguma coisa também, porque senão fica muito maçante você ficar assim só se restringindo, né? Então, eu consegui ainda fazer viagens, né, dentro disso tudo. E por que que eu fiz isso? Eu ainda não tinha encontrado o apartamento. Eu tinha na cabeça que eu queria, né, financiar mais pra frente, porque eu não queria morar de aluguel para sempre, mas eu ainda não tinha encontrado o apartamento. Só que o que eu fiz? Como meu salário era em torno de 6.500, R$ 7.000, eu pegava e gastava assim em torno de uns R$ 2.000 mais ou menos, né, com esses gastos fixos, né? E o restante eu guardava. Então, qual era a minha ideia? Era fazer uma reserva de emergência antes de comprar o apartamento. Uma, para ter a reserva de emergência e ter também a entrada, né? Uma parte para a entrada. Então, eu juntei. E aí, quando eu encontrei o apartamento, eu já tinha já uma reserva assim em torno de R$ 20.000. Só que aí eu não queria tirar esse valor para poder pagar a entrada do apartamento e ficar sem capital, né? Ficar sem a minha reserva. Aí o que eu fiz? Eu peguei apenas R$ 5.000 dessa reserva e deixei os 15.000 lá na minha reserva para me ter assim, tipo, vou. Quando eu entrar no apartamento, vai que sobe muito os juros, vai que, né, não sei, precisa fazer alguma coisa no apartamento. Aí eu deixei isso daí para ser a minha reserva para mim ficar tranquila, né? Então eu peguei esses R$ 5.000 quando eu encontrei o apartamento na planta, né? Depois eu vou fazer um vídeo também explicando como que eu encontrei, que foi algo assim maravilhoso, foi algo de Deus mesmo, né? E eu peguei esses 5.000, desde a entrada e parcelei lá o restante, porque assim, quando você compra um imóvel, você tem que dar uma entrada em torno de R$ 20.000. Só que como meu apartamento era na planta, esse valor, a construtora, ela parcelou até próximo da entrega das chaves. Então foi parcelado em torno assim de 24 parcelas. E eles fizeram de um jeito muito bom, então tem que sempre também verificar com a construtora as formas de pagamento, porque o que eles fizeram? No começo da parcela era mais alto, porque assim no começo da parcela não entra os juros de obra, né? Porque os juros de a taxa de obra que a Caixa cobra, ela vem depois quando começa mesmo o apartamento a ser construído, né? Então, como eu estava comprando ainda na planta, ainda não tinha começado a construir, então não entrou a taxa de obra da Caixa. E aí, o que eles fizeram? Começou com um valor mais alto ali para pagar a parcela ali, era um valor assim em torno de R$ 25.000, mais ou menos, que eu tinha que dar, que era o valor da entrada que foi parcelado. Então, começou lá em torno de R$ 800, e aí foi baixando, que aí no final chegou assim em torno de R$ 300 a parcela, né, da entrada. E aí começou a parcela da taxa de obra. Então eu não senti, quando começou a taxa de obra, eu não senti a diferença, porque eu já estava pagando ali, né, a entrada. Então juntou a entrada que já estava diminuindo já o valor com a taxa de obra.
Então tem que ter atenção nessa questão quando você for conversar com o seu corretor para ver se é possível fazer dessa forma, porque me ajudou muito. Porque aí você não fica tão, né, fora do seu orçamento, tá? Aí entrou a taxa de obra, e aí a taxa de obra ela vai subindo, e aí o valor da entrada também já foi meio que encerrando. Quando chega assim, próximo dos 6 meses antes, 6, 7 meses antes de entregar o apartamento, aí sobe bastante o valor da taxa de obra, tá? Porque aí o apartamento já entra na parte de acabamento, que aí é uma parte mais cara tal, e aí a taxa de obra ela sobe bastante. Mas a minha taxa de obra, por exemplo, o meu financiamento ia ficar em 1.250. 1.250 a parte, assim, no início, né? 1.250. E a taxa de obra, antes de começar o financiamento, porque assim, você paga a entrada e a taxa de obra antes do financiamento. O financiamento você vai pagar só quando receber a chave do apartamento. Só quando você puder entrar no apartamento, aí que você vai começar a pagar o financiamento, tá? Então, aqui no começo, os 2 anos e meio mais ou menos, eu paguei o quê? A entrada e a taxa de obra. Aí depois, quando eu entrei no apartamento, em maio de 2023, aí que eu comecei a pagar o financiamento. E aí que eu pude começar também a fazer amortização, tá? E aí, quando tava assim, já para entregar as chaves, eu tava pagando em torno de 1.400, 1.450 no valor de taxa de obra, tá? Então você se prepare um pouco, que o meu financiamento ia ficar 1.200 e pouco, e eu tava pagando 1.400 e pouco de taxa de obra, tá? Então depois que eu recebi as chaves, aí eu comecei a pagar o meu financiamento, que era R$ 1.250, aí ficou tudo normal, acabou a taxa de obra, acabou a entrada também do apartamento, né? E aí eu comecei a pagar realmente o financiamento assim que eu recebi as chaves, tá? Então, esses 30 anos começou só depois que eu recebi as chaves, que aí começou a contar a parcela do apartamento. E aí, o que eu fazia? Todo o dinheiro que eu via que eu conseguia sobrar um pouquinho, eu pegava para amortizar, tá? Então, tem 3 anos, né, que eu comecei a pagar, a gente está em 2026, e desses 30 anos, a minha parcela já está em torno assim de falta apenas uns 22 anos, tá? Então, em 3 anos, eu consegui eliminar é, o quê? 60 meses, 5 anos, mais de 5 anos eu consegui eliminar, né? Mais 5 anos. E de 30 anos para 22, eu eliminei 8 anos, né? 8 anos em 3 anos, tá? E mesmo assim eu ainda nem amortizava muito, porque depois também eu saí porque eu sou professora, né? Então eu trabalhava em 2 escolas quando eu comecei a financiar o apartamento, mas aí eu não aguentei, muito estressante assim a rotina, acabei ficando só em uma escola. Então, meu salário caiu pela metade, né? De 7.000 foi para 3.500 o meu salário. Mas mesmo assim, como eu sou assim muito organizada e eu já tinha minha reserva, eu estava segura, então calculei quanto que eu ia gastar de financiamento, quanto que eu ia gastar com condomínio também, né? Porque também tem que calcular o condomínio, porque o condomínio a gente não sabe ainda direito qual vai ser o valor, assim, o corretor ele passa mais ou menos um valor, assim, uma média, né? Quando eu comprei o apartamento, a pessoa me falou que ia ficar em torno de 300, 350 reais, e realmente no começo ficou nisso. Hoje está em 440, né? 3 anos depois, mas ainda não tá ali na faixa do que ela me falou, né? Então você tem que se preparar para isso também, porque além do financiamento, você também vai pagar o condomínio, tá? Então veja assim, apartamentos que tem torre única ou apenas 2 torres, geralmente o condomínio é mais caro porque o rateio, né, de número de pessoas é menor, tá? Quando apartamentos assim que tem várias torres, que nem o meu, tem 6 torres. Então o rateio por número de pessoas é maior, por isso que eu pago um condomínio não tão caro, tá? Então vocês analisem isso também quando vocês forem escolher o apartamento de vocês, tá? Então, mesmo eu ganhando R$ 3.500, né? Eu pago meu financiamento. Então, 3 anos depois, daqueles 1.250, porque aí tem uma alteraçãozinha assim, vai de R$ 1,
R$ 2 assim por mês, hoje eu tô pagando 1.330 de financiamento. Mas, gente, ainda vale mais a pena, porque aqui no meu condomínio, aqui em São Paulo, tá? Na capital, é perto de estação, e o pessoal aqui paga 2.000, 2.200, 2.500 de aluguel, tá? Então, só o aluguel, sem contar o condomínio que também fica pelo inquilino, né? Então, eu ainda tô saindo mais no lucro do que se eu alugasse um apartamento aqui, né? E outra, se eu alugasse, o apartamento não seria meu, né? O financiamento eu tô pagando ali e eu penso nele como se fosse um aluguel. Só que daqui a 20 anos, na verdade eu quero em menos disso, né? Talvez em 10 anos, esse apartamento vai ser meu. Não vai ser mais um aluguel, né? Agora, se eu estivesse pagando um aluguel, o que, que ia acontecer? Eu ia sair, mas o imóvel não seria meu. Poderia ficar lá 20 anos pagando aluguel e nunca esse imóvel seria meu. Então, eu sempre tive isso em mente, que aluguel é um dinheiro que acaba sendo, que vai e não volta, né? Agora, tem situações que compensa você morar de aluguel e não comprar uma casa, um apartamento. Mas eu, que sou de família pobre, que sou pobre, né? Que sou professora, moro sozinha, eu ganho, né? R$ 3.500 para me virar sozinha, né? Então, tipo, não tinha como eu morar de aluguel e não tentar ter as minhas coisas, subir meu patrimônio, né? Porque assim, o que acontece? Se você mora de aluguel, é um dinheiro que vai e não volta, você não pode mexer, às vezes, em alguma estrutura, modificar alguma coisa. Então, tudo isso, né? Você fica assim, com receio de investir, colocar armário, porque depois fica lá, você não consegue tirar. Que mais? Então, a gente que é pobre tem que pensar, né, em tentar sair do aluguel. A gente que é pobre tem que sair do aluguel, não dá, porque a gente tem pelo menos um patrimônio para deixar para os nossos filhos, ter alguma coisa pra gente. Eu acredito nisso. Agora, se eu fosse herdeira e eu tivesse R$ 200.000 na minha conta, aí eu não investiria em um imóvel, eu não compraria um imóvel, entendeu? Eu pegava os juros desse valor, por exemplo, tenho R$ 2.000 na conta, ou R$ 200.000 na conta. Os juros em média aí vai dar em torno de uns, na renda fixa, né? Vai dar em torno de uns 1.800, 1.900, porque aí tira imposto de renda, isso e aquilo. Então, seria mais ou menos em torno de 1.800, né? Então, R$ 1.800 dá para você morar de aluguel em algumas regiões, né? Aqui em São Paulo, ou um pouquinho mais afastada, né? Então, beleza, eu não pegaria meu capital, eu tenho ali na conta R$ 200.000 e investiria em um imóvel. Aí não, né? 500 mil. Então, aí já é outra história. E mesmo assim, depende do sonho também. Porque às vezes a pessoa quer ter algo, né? Ela sonha em ter algo para si. Aí, se eu tivesse esse capital, o que, é que eu faria? Eu pegaria uma parte desse valor e financiava. Eu não retirava o meu capital para comprar uma casa. Não. Pegava uma parte do valor, sei lá, 50 mil, R$ 40.000, dava de entrada e financiava, entendeu? E deixava aquele capital lá girando. Então, quando a gente vê algumas dicas assim na internet, a gente tem que analisar isso, tá? Quanto que é um aluguel? Quanto que é um financiamento? Quanto que eu tenho de capital? Né? Quem eu sou na fila do pão? Aí a gente vai conseguir entender para fazer uma análise melhor, né? E pensar qual seria a melhor solução, tá? Então eu tô aqui para ajudar você que ainda tem dúvida, que ainda tem medo dessa questão de como funciona o financiamento, né? De como funciona para você ter a sua casa própria, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Eu tô dando essa dica, não é regra, tem gente que começa, claro, financia seu imóvel mesmo sem ter um valor guardado, né? Mas, gente, guardem, porque o que acontece? Quando você tem pelo menos uns 10, R$ 15.000 assim guardado, você tem uma certa segurança. Você tem assim, tipo, aconteceu alguma coisa, tem ali um dinheiro que eu vou poder cobrir. Às vezes, não sei, aconteceu alguma coisa no emprego, não recebi o salário, eu tenho ali um valor que eu vou conseguir
tá pagando, para não ficar aquela bola de neve, né? Aumentar os juros. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é isso, turma. Então, eu vou voltar de novo com outro vídeo, que esse daqui ficou um pouquinho extenso, mas eu vou fazer a série de vídeos explicando e vou dar mais dicas também sobre a questão da amortização, porque tem ao longo desse tempo, né, esses 3 anos aí pagando, amortizando o meu apartamento, eu tô aprendendo algumas manhas, tá? E aí eu vou dar essas dicas para vocês, porque eu quero que vocês também saiam do aluguel, que vocês tenham as coisas de vocês. Principalmente quem é pobre, quem não ganha um salário tão bom, né? Eu quero que você consiga sair, ainda mais aproveitando agora que tem Minha Casa Minha Vida, tem as coisas aí que dá subsídio, tá? Então, por exemplo, tem imóvel que a pessoa comprovando que a renda dela é baixa e outras, você pode juntar a renda com outras pessoas que moram com você, tá? Eu moro sozinha, então teve que ser a minha renda sozinha, né? Mas, se você é casado, se você mora com a mãe, dá pra você juntar, tá? A sua renda com a renda de